A graça e a paz a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um tipo de evangelho, o evangelho apresentado pelos ateus, porque eu percebo que os ateus apresentam um tipo de evangelho. Só que quando eles apresentam o evangelho, eles não apresentam o evangelho segundo está escrito, segundo está registrado na escritura. Eu sei que muitas denominações divergem em muitos pontos do evangelho que está registrado na escritura sagrada, que nós conhecemos como Bíblia, né? Mas o evangelho apresentado pelos ateus é um evangelho que, quando nós vamos analisar, nós encontramos muita tendenciosidade na fala dos ateus. Nós encontramos, na verdade, até um certo nível de perversidade, um nível de uma interpretação muito equivocada das coisas que muitos ateus leem. E uma coisa que eu fico observando quando eu assisto muitos vídeos, porque eu já assisti muitos vídeos de muitos ateus, e eu vejo que todos eles apresentam um evangelho igual. Eles apresentam um Deus carrasco, um Deus que não tem moral, um Deus que é assassino, um Deus que não ama. Você vê que quando nós analisamos a Escritura, não é isso que a gente vê. A gente vê, sim, Deus dando ordem para matar o homem que fizer tal coisa. Mas quando nós analisamos o contexto, nós vemos que as pessoas que estão morrendo, elas estão numa prática terrível, perversa. Só que existe um outro lado da coisa. Aquele mesmo Deus que ordena que mate, isso nos tempos da antiga aliança, que eu acho que os ateus não entendem sobre a antiga aliança e nova aliança. Eles só falam, eles fazem uma mistureba, uma coisa que não dá para entender o que eles fazem. Porque eu não posso pegar uma passagenzinha de Gênesis e interpretar essa passagenzinha só com essa passagem. Eu tenho que ler o contexto e também eu tenho que somar com outros livros. Muitos dos ateus se escandalizam com a cobra falante, porque eles falam que é a cobra falante, que não sei o que e tal, que não acreditam, né? Só que eles partem do pressuposto da cobra falante em diante, porque a história não começou na cobra falante. A história começou na criação do universo, né? Então, para uma pessoa acreditar na cobra falante, antes ela tem que acreditar que esse Deus, ele criou o universo. Então, se eu não acredito que foi Deus que criou o universo, aí fica difícil de eu acreditar numa cobra falante. Mas se eu acredito que foi Deus que criou o universo, que organizou, que não só criou, mas criou, organizou, porque o universo, ele é organizado, né? Embora nós vemos que hoje existe uma dispersão dos astros, mas é organizado, começando aqui pela Terra, porque você vê que existe uma distância exata da Terra para o Sol. Porque se não tivesse essa distância exata, nós ou poderíamos morrer queimado, ou poderíamos morrer congelado. Então existe uma distância exata, uma distância a qual que é meio difícil de acreditar que foi coincidência dessas coisas acontecerem, que foi a explosão e as coisas se foram se encaixando automaticamente.
foram se juntando coincidentemente. A Lua tem uma distância exata da Terra. Os mares, eles foram colocados com limite, porque nós sabemos que 70% da Terra, de todo o globo terrestre, ele é água. Então, facilmente, as águas poderiam invadir a todo momento o lugar chamado terra seca, né? Nós já estamos partindo para algo que a ciência não consegue explicar. Por quê? É lógico que não consegue explicar, porque partiu do sobrenatural. Então, quando você crê, primeiro que foi Deus que criou os céus, a terra, que fez o homem, olha só, Deus fez o homem. Aí você entende que foi um espírito, né, no caso, como está escrito, que foi Satanás que entrou na cobra e falou com Eva. Porque nós sabemos que foi Satanás que falou com Eva, não foi a cobra em si. Só que nós só sabemos disso quando nós lemos outros livros da Bíblia. Quando nós lemos os evangelhos, e aí que a gente vai ter a interpretação exata de Gênesis, quando se fala de Adão e Eva. E eu vejo também os ateus apresentando uma loucura da parte de Deus, como se Deus fosse um personagem louco. Ora, se uma pessoa é louca, ela não tem capacidade de criar nem céu, nem terra, de criar o ser humano, porque a ciência, os homens, eles querem lutar de qualquer forma para provar que não foi Deus que criou o homem, né? Mas não existe nenhuma evidência sequer de que o homem evoluiu do macaco, que o homem é um tipo de macaco evoluído. Não existe nenhum tipo de ciência que possa provar isso. Aí você vê que parte para a questão de preferência no que quer crer, né? Não foge da lógica, foge da questão racional. Por quê? Por que foge da questão racional? Porque é muito mais fácil, é muito mais racional você acreditar que foi um ser superior, né, que criou os céus, a terra, que organizou o universo. Tem que ser um negócio, uma explosão muito inteligente para fazer com que essas coisas fiquem organizadas e que o homem evolua de um tipo de bactéria e chegue ao seu estado, do jeito que está. Homem racional, homem com poder de escolher as coisas, com poder de analisar após uma certa idade, o homem que tem o poder de criar, o homem que tem o poder de prever pela lógica as coisas, o homem que tem o poder de fazer coisas incríveis. Eu acho que a pessoa tem que ter muita fé para acreditar nessas coisas que os ateus apresentam como um refúgio para fugir de Deus, né? Só que se somente eles fugissem de Deus, fugissem dos argumentos apresentados pelos cristãos, eu até entenderia. Mas querer apresentar um evangelho da forma que eles apresentam, da forma que muitos apresentam na internet, no YouTube e em muitos outros sites de vídeo, é complicado, porque nós vemos muitas falhas. Por exemplo, eu já vi ateu fazendo uma analogia entre Hitler e Deus, porque Hitler, o nazismo, perseguia as pessoas que eram judeus, e ele perseguia sem causa, sem razão nenhuma. A razão pela qual ele perseguia eram questões de crença, eram questões particulares, porque só basta a pessoa ter sido judeu no tempo do
da perseguição nazista, que essa pessoa era levada pelo campo, que essa pessoa era enviada para o campo de concentração, e essa pessoa, não importa o que ela tivesse feito, não importa o que ela fazia, não importa nada da vida dela, só bastava ela ter um sobrenome judeu, que ela era enviada para o campo de concentração e geralmente morria lá no campo de concentração. E assim a Teu falou, se você não for cristão, não importa se você praticava o bem, não importa se você era uma pessoa de bem, não importa se você matou, se você não matou, não importa. Você tem que ser cristão. Mas no dia do juízo, né, você vai se apresentar diante do Criador e o Criador vai falar isso para você. Você aceitou o meu filho Jesus? Se você não aceitou meu filho Jesus, não importa o que você fazia, o que você deixava de fazer. Mas quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós não achamos essas alegações que vocês apresentam nos vídeos de vocês. Eu falo para vocês que se eu não tivesse o conhecimento do Evangelho da forma que eu conheço hoje e ouvisse uma mensagem de vocês, eu certamente me tornaria um ateu por causa das coisas que vocês apresentam, né? Desonestas. Por quê? Porque vocês não analisam a Escritura para poder falar mal do cristianismo. Vocês não analisam. Muitos ateus já leram a Escritura. E aí as coisas que eles não entendem, eles interpretam da maneira que quer. Mas não é assim. Existem muitas pessoas que estudam, que são cristãos, que estudam anos e anos e anos e anos a Escritura, e tem coisa que não entende ainda. Mas você não entender alguns pontos não te dá o direito de distorcer da maneira que você quer. Se os ateus têm raiva dos tempos da perseguição católica, eu entendo, porque eu também tenho. Mas isso não me dá o direito de generalizar, né? De falar tudo que quero, misturando todos os tempos e épocas passadas, porque no evangelho, o evangelho que é apresentado na Escritura Sagrada, que nós conhecemos como evangelho, que significa boas novas, novidade, né? Esse evangelho que nós conhecemos não tem nada a ver com o catolicismo, não tem nada a ver com o protestantismo de hoje, que só fixa os olhos em dinheiro, em poder visível. Não tem nada a ver. Quando nós olhamos a vida do Messias, de Cristo, nós víamos uma humildade nele tremenda. Nós víamos humildade na vida dos apóstolos tremenda. Você não vê os apóstolos pedindo dízimo para ninguém. Você não vê isso. Você pode pesquisar aí, né? Lembrando que existe o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E não podemos ignorar isso, porque isso é bem enfático, é bem enfatizado na Escritura Sagrada, né? Novo e Antigo Testamento. No Antigo Testamento é uma coisa, no Novo Testamento é outra coisa, porque o Novo Testamento foi estabelecido pelo Filho de Deus, pelo Messias. Então, é debaixo dessa aliança que a igreja está. Você nunca vai ver nenhum cristão que tem base na Escritura Sagrada ensinando uma pessoa a matar, a roubar, a cometer adultério, desrespeitar o próximo, roubar, a mentir. É a base principal que todo ser humano precisa observar. Se você tem raiva dos pastores que pegam dinheiro da igreja, que extorquem
a igreja, que vivem pedindo dinheiro nos templos e etc. Tá certo, eu também tenho. Vamos analisar aí primeiro a Escritura. Se você quer falar da Escritura, fale de maneira honesta, analisando tudo que está escrito, não pegando partes cortadas, não pegando contexto isolado, não pegando somente aquilo que quer pegar. Porque para mim é fácil fazer isso, eu posso inventar qualquer doutrina que eu quiser fazendo isso que vocês fazem. Mas isso é desonesto, como vocês mesmos falam. Vocês falam que é desonesto. Vocês falam tanto de ciência, de conhecimento. Né? Vamos ser honestos nisso também. Vamos ser honestos em tudo que falamos. Né? Quando nós analisamos a Escritura Sagrada, nós vemos Deus falando que vai julgar cada um segundo as suas obras, segundo o seu procedimento. É isso que nós vemos. E isso é para todos, porque Deus não criou só os cristãos, Deus criou a terra inteira. Então, se existe um muçulmano que pratica o bem, esse muçulmano, ele vai ser justificado, porque suas obras são boas, né? E Deus vai levar em conta a ignorância dele em relação ao conhecimento de Deus, ao conhecimento do seu Filho Jesus Cristo. Se existe um ateu que pratica o bem, que é zeloso por fazer o bem e por falta de conhecimento de Deus ou por decepção, ou seja lá por qualquer motivo plausível, qualquer motivo que venha a ter se apartado, mas não tenha deixado de praticar o bem, não tenha falado, proferido coisas, né, com o coração cheio de perversidade, deturpando a verdade de Deus, porque um ateu que apresenta um argumento falacioso, um argumento tendencioso, essa pessoa, ela está praticando maldade. Tá? E você vê, né, Deus falando que vai julgar judeus e gentios segundo o seu procedimento. O Evangelho, ele vem para arrebatar aqueles do erro. Por exemplo, se você é um ateu e você já tem boas obras, prática, boas, você não precisa ser instruído nisso. Você não precisa ser instruído porque você já tem obras boas. Mas existem muitas pessoas que não fazem essas coisas, que não têm obras boas. Por exemplo, eu já vi várias pessoas que fumavam maconha, que usavam cocaína, que por essa razão estavam com suas vidas destruídas, porque estavam viciadas e o dinheiro que ganhava ia tudo no vício. Eu já vi várias pessoas sendo resgatadas. Por quê? Por conhecerem o Evangelho, né? Por conhecer a verdade do Evangelho, que reprova esse tipo de coisa. Por que reprova? Porque isso é danoso ao homem. Isso é um mal que danifica o ser humano. Várias pessoas que roubaram, deixaram de roubar após ter conhecido o Evangelho. Eu já vi várias pessoas que traíam uma mulher. Ora, é justo trair a mulher? É justo você ter uma mulher e ficar com outra mulher? Várias pessoas, filhos que eram problema para o pai e para a mãe, após conhecer o Evangelho, mudaram seu comportamento e passaram a viver uma vida justa. Porque é justo o filho obedecer ao pai, é justo o filho honrar a mãe, honrar o pai, né? Ter grande reverência pelo pai e pela mãe, é justo isso. Agora, é interessante que eu não vejo nenhuma pessoa
deixar de praticar maldade com o movimento ateísmo. Eu não vejo ninguém deixar de fazer o que faz com o movimento ateísmo, né? Com o que os ateus falam. Eu não vejo, né? E existem muitos ateus que são ateus porque não conseguem acreditar em sobrenatural, preferem confiar em coisas visíveis, coisas materiais, coisas daqui da terra, né? Coisas que são aparentes. Não consegue. Mas existem muitos ateus que não acreditam no Evangelho e lutam contra o Evangelho porque o Evangelho reprova o comportamento dele. Então essas pessoas, elas não combatem o Evangelho porque têm indignação pelas coisas que aconteceram no passado, efetuados pela Igreja Católica, pelas coisas que acontecem nos dias de hoje, pastores, as igrejas interessadas só em dinheiro, ou por uma decepção que teve, ou por não compreender a Escritura, né? Existem muitos ateus que se apartaram da fé ou não creem por causa disso. E eu entendo, e Deus também entende. Mas existem muitos ateus que não querem saber do Evangelho e falam mal do Evangelho porque, na verdade, se sente ofendido. Porque, na verdade, se sente ofendido pelas coisas que o Evangelho reprova e que ele pratica, né? Ou seja, o Evangelho vai de confronto com as obras, com as práticas da pessoa. Existem muitas pessoas que falam que não acreditam em Deus porque essas pessoas afirmam que, da mesma forma que não se pode comprovar que não existe ou existe unicórnios, que não existe ou existe Papai Noel, que não existe ou existe Saci Pererê, né? E muitas outras lendas aí, né? É a mesma coisa. Eles falam que não se pode provar que Deus existe. Beleza. Mas quando você para analisar, no mundo acadêmico, no caso, muitas pessoas que estão se formando na mesma área que muitos ateus também estão se formando, essas pessoas, você pergunta para elas no que elas acreditam, você não vê essas pessoas falando que acreditam em unicórnio, você não vê elas falando que acreditam em Saci Pererê, você não vê elas falando que acreditam em Papai Noel, né? Porque todo mundo sabe que isso não existe, né? Que isso é mitológico, que isso é lenda. Mas quando você pergunta se elas acreditam no Gênesis, na criação, se elas acreditam num Criador, aí a história muda. Porque a fé, ela não é somente emocional. A fé é racional. A fé, ela mexe com a emoção do homem, sim, mas ela é principalmente racional. Porque a pessoa, antes de crer em algo, ela precisa conhecer aquilo que ela vai crer ou que ela vai deixar de crer. Muito obrigado por aqueles que estão assistindo o vídeo, né? Eu vou continuar falando sobre esse tema, sobre o ateísmo. Fique com Deus. Valeu.